Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que está falando sobre a reconstrução ambiental de Porto Alegre depois do temporal que atingiu a cidade no último dia 29. Então, retomando o assunto, o Beto ia começar a falar de uma dificuldade burocrática de leis, assim, de plantar árvore para a gente repor, né? Eu ia pegar o gancho aqui do secretário Mauro, ele colocou bem, é extremamente difícil plantar mudas de árvores numa cidade. Uma coisa é tu plantar uma muda de árvore no teu quintal, no quintal da tua casa. Plantar uma muda de árvore na cidade é extremamente difícil por 1000 razões. Primeiro, porque na cidade, né, a cidade é hostil para a árvore. Eu sempre digo o seguinte, esses ecologistas radicais que só pensam nas árvores, se a gente fosse ecologista, a gente não ia plantar árvore na cidade, porque a árvore não quer ser plantada na cidade. Isso é para o ser humano. Não é o ambiente dela. A gente busca ampliar e preservar a arborização na cidade para o ser humano, porque isso é uma questão de saúde pública. Isso minimiza alagamentos. Isso mantém e regula o clima no verão e no inverno. Nós podemos ter uma diferença de 10 graus centígrados numa rua arborizada e não arborizada. Qual é o custo disso? O impacto da chuva no chão, tudo. Barro, vento, como nós já falamos, minimiza a poluição sonora. Corredores biológicos, unidade de conservação. A biodiversidade, que ninhos de pássaros, de insetos, de vegetais. Isso, tanto que as cidades bem planejadas no mundo todo são extremamente arborizadas. Munique, Berlim, Washington, as canadenses todas, e lá é frio, inclusive. Né? Aqui também, Porto já falamos, né? As capitais brasileiras são bem arborizadas, em geral, de um modo geral, né? Porque há essa concepção, nós temos aqui uma influência muito grande de Burle Marx. Mas com relação à dificuldade as pessoas acham assim, tira a árvore ali, é só plantar no lugar. Eu já falei aqui, isso leva 20 anos. Se ela vingar, se ela não morrer, porque as árvores morrem. Então o que eu aprendi lá na ISMAN? Isso eu aprendi lá. Uma muda de árvore, primeiro, ela tem que ser de porte, 1,80 m, 2 metros. Tu não encontra isso nos viveiros. Os viveiros do Rio Grande do Sul não estão preparados para uma política de arborização urbana adequada. Isso gera emprego e renda e ninguém fala nisso, né? Porque meio ambiente gera emprego e renda, ao contrário do que dizem. Por exemplo, os viveiros no Rio Grande do Sul não estão preparados para atender uma política de arborização urbana de espécies nativas. Já na minha época, nós importávamos, a compensação ambiental tinha que importar, entre aspas, árvores de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Por isso que a ISMAN até implantou o viveiro. Sim, o viveiro estava para acabar. E aí nós recuperamos, inclusive conseguimos uma verba do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que parece que está em andamento. Né? Porque nós temos que ter horto florestal, inclusive a lei orgânica exige o horto florestal na cidade. Foi o banco de sementes. O banco de sementes. Bom, então, nós temos que ter uma espécie nativa de 1,80 m, 2 metros, com fuste, que é uma raiz forte, grande, bem adubada. Ela vai ter que ser colocada onde? Numa Protásio Alves, numa Baltazar de Oliveira Garcia, numa Venceslau Escobar. São avenidas de grande fluxo, poluída com concreto. E aí o que vem, aí sim, para vingar, essa muda vai ter que ser regada no mínimo por 2 verões. Quem é que vai regar essa muda? Porque ela morre. Então nós temos uma perda de 80%, isso se ela não for vandalizada. Nós podemos ter uma perda de 80% das mudas se elas não forem regadas. Por isso que nós fizemos então o seguinte: quando nós assumimos a ISMAN em 2005, eu tive sim a meta, todos sabem disso, de ampliar, como diz a lei orgânica, e não só porque diz a lei orgânica, não é só porque sou advogado, porque eu sei da importância disso. Vamos ampliar a arborização de Porto Alegre. O que me disseram lá? Que, tirando a compensação ambiental, a ISMAN já tinha ficado 2 anos sem plantar árvores. A ISMAN, só plantio compensatório. Só que o plantio compensatório não previa o acompanhamento. O que nós fizemos? Nós colocamos no decreto de plantio compensatório a exigência de monitoramento das mudas. Claro que depois tu fiscaliza por amostragem, né? Com um responsável técnico, gera emprego e renda de novo, sem custo nenhum para o poder público. Nada, tu está terceirizando, entre aspas, um serviço, né? Por retirada de árvore, planta árvore, mas garantindo então que ela venha a viver. Né? Porque senão ela morre sem a... E
Com relação à ISMAN, não plantávamos árvores, o que nós fizemos? A minha meta era plantar 20 mil mudas por ano. O que me colocaram? Porque era possível, pelo viveiro. O que me mostraram? Tem que regar. Então vamos diminuir para 10 mil mudas ano e vamos regar. Então nós passamos compramos 2, como é que se chama? Carros-pipa, porque nós precisávamos disso para combater os incêndios nos parques e nos morros. E fizemos o Adote uma Árvore. Criamos o Adote uma Árvore, várias empresas. A terceira perimetral toda foi adotada, toda ela, por 2 empresas, 2.200 mudas de árvores adotadas e regadas durante 2 verões, várias outras, e nós passamos então a fazer o quê? Os canteiros centrais da cidade de Porto Alegre, onde não tinha arborização, passaram a ter. Tinha arborização na Protásio? Hoje tem. Tinha na Cavalhada? Hoje tem. Tinha na terceira perimetral? Hoje tem. Então é possível, quando se quer fazer uma coisa, se faz. E isso deu um resultado incrível, a custo baixíssimo, porque quase tudo era ou por serviço que a ISMAN já tinha, né, que era principalmente das zonais, enfim, do pessoal já existente, não quero, o Mauro sabe o que eu estou falando, mas sim, dos servidores já existentes, e em algumas coisas com relação à compensação ambiental, né, com relação ao plantio compensatório. Isso resultou no seguinte: nós colocamos isso no plano plurianual. Plantio de 10 mil mudas de árvores por ano. Nós atingimos a meta em 4 anos, 40 mil mudas de árvores pela ISMAN, sem falar do plantio compensatório, né? Isso começou a mudar muito essa questão de diversificar a arborização da cidade, porque é importante diversificar, não é só ser nativa, é ser nativa e diversificada. Foi possível com a Adote uma Árvore, tanto para pessoa física como pessoa jurídica, e isso dá um efeito também fundamental, além do que eu já falei, educativo. Educativo, turístico. A Porto Alegre, qual é a marca de Porto Alegre? Toda cidade tem que ter uma marca. A gente quer ter turismo aqui. A Câmara de Vereadores sempre fala em nós avançarmos em turismo aqui em Porto Alegre, e acho que Porto Alegre tem tudo para ter mais turismo aqui. Uma cidade, para ter turismo, precisa de marca, correto? Qual é a marca de Porto Alegre? Arborização, parques e arborização. É isso que tem que fazer. Nós temos então, nós temos que manter isso e avançar isso. Então, além de tudo, isso é educativo. Nós temos que aprender com o que aconteceu aí nesse temporal, ou ciclone, ou furacão, né? A gente nunca vai saber o que aconteceu na realidade, mas aprender, mostrar a importância cada vez maior da arborização na cidade de Porto Alegre, e que não há mágica, né? Não é assim, bom, agora vamos tirar árvores, vamos fazer plantios de mudas. Nós temos que preservar as existentes com monitoramento e fazer os plantios, né? Porque nunca vai ser suficiente numa cidade do porte de Porto Alegre, por mais arborização que tenha, uma arborização, porque uma cidade como Porto Alegre, como qualquer outra, ela foi muito antropizada, ela foi muito desmatada em séculos de desenvolvimento. Então nunca vai ser suficiente, por mais que tu plante. Deixa eu dar uma explicação sobre outra coisa. As pessoas fazem muita confusão sobre o que são áreas protegidas, onde tu consegue manter a biodiversidade, toda a biodiversidade, e áreas de lazer, né? Nós temos hoje 625 praças em Porto Alegre, 8 grandes parques e 4 unidades de conservação. Criamos mais uma ano passado, a unidade de Morro São Pedro. E as pessoas têm que entender, em primeiro lugar, uma coisa: um parque é um equipamento urbano projetado, né? Uma praça. Quando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente projeta uma praça, ela projeta um lugar com arborização para ter sombra, projeta um lugar para brinquedo, conforme a região da cidade, ou um lugar para ter uma cancha de poliesportiva, ou mesmo uma pista de corrida, uma pista de skate. São equipamentos urbanos projetados. Então, assim, quando tem um local de sol onde estão os balanços, as pessoas não podem ir lá plantar uma árvore, porque ali é um local que foi projetado para sol, né? Não se espere em cidade nenhuma no mundo que tu transforme uma praça num matagal, né? A praça é um equipamento urbano projetado e um parque também, né? E uma unidade de conservação normalmente é restrito, inclusive, ao uso público, muito pouco uso público, só com acompanhamento, enfim, às vezes só pesquisadores, conforme o tipo de unidade de conservação, e lá a biodiversidade opera, porque numa praça e na arborização urbana há uma biodiversidade, mas não aquela biodiversidade que tu tem numa unidade de conservação,
né, onde as espécies interagem, conseguem sobreviver, não há troca gênica entre vários indivíduos da mesma espécie, o que na arborização urbana não ocorre, né? Então, assim, essa diferenciação tem que ser feita, porque o que nós optamos aqui para o Porto Alegre? Uma coisa que nós temos pouco é a unidade de conservação. Nós devíamos ter muito mais unidade de conservação. São as reservas ecológicas. As reservas ecológicas. Morro São Pedro, Lamy. Então, assim, essa casa aprovou em janeiro de 2015, em dezembro de 2014, foi sancionada em janeiro de 2015, uma lei que trata disso. Essa lei determinou o quê? Que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente seja responsável pela arborização urbana. E que toda a compensação vegetal que se faça para a construção de qualquer empreendimento, seja uma casa, um shopping, seja transformada em compra de terras para a unidade de conservação e ampliação dessas unidades, né? Inclusive, hoje nós estamos com uma falta de unidade de conservação na Zona Norte, porque nós temos toda aquela zona úmida ao lado do Gravataí, que nós podíamos transformar numa unidade de conservação especial, né? As nossas unidades de conservação estão mais aqui situadas na Zona Sul. Então, assim, a legislação mudou o enfoque. Por quê? Porque deixou a arborização para a ISMAN. E por que deixou a arborização para a ISMAN? Porque hoje tu não consegue mais entrar numa rua com um caminhão e plantar 50 árvores uma vez só. Tu vai lá, planta uma ou duas naquela quadra, tem que lotar o caminhão de novo, ir lá para outra quadra que uma árvore quebrou, vai lá e planta. E isso é uma perda de tempo muito grande. E nós desperdiçaríamos muito dinheiro da compensação das empresas nisso, né? Porque esse deslocamento custa o tempo, todo esse tempo. Então a legislação aqui mudou. A legislação diz hoje que Porto Alegre deve aumentar as suas unidades de conservação, né? Porque isso também influi no clima, influi principalmente nos mananciais de água, que a gente possa manter nossas vertentes, enfim, todas essas coisas, né? E a arborização ficou por conta das nossas zonais. Então, continua a arborização, continua, mas com enfoque de manutenção e plantio, e o dinheiro das compensações prediais estão indo para ampliação de unidade de conservação. Hoje nós estamos estudando ao lado do Morro São Pedro a compra de mais uma área de, se não me engano, 10 hectares, 12 hectares, para ampliação da unidade, e assim ampliando, isso que à medida que a cidade tenha obras, a gente pode ir ampliando a nossa unidade de conservação. Bom, aí pegando esse gancho da importância de se plantar mais e também de preservar, quando a gente para pensar na quantidade de árvores que caíram perto da quantidade que existe, parece pouco, mas são mais de 1.000 que caíram. É isso, secretário? Não, esse dado nós do trabalho? Nós estamos vendo uma perda em torno de 3.000 árvores, né? De porte. Pois né? então. De porte. Aí o que Não, mas só assim, se tu olhares sobre o aspecto global da cidade, sobre 1.200.000 árvores que nós tivemos, é uma perda percentual muito pequena, né? Exato. O problema é que foi numa zona concentrada da cidade, mas aí que está nos locais mais utilizados. Nos locais, né? Marinha, em termos de Marinha, foi uma perda muito grande. Mas a pergunta que eu faço é importante que se reponha isso? Até educativamente, o que isso eu fazia? Que caiu, porque percentualmente é pouco, mas se a gente pensar isoladamente é muito. Mas então é educativa, eu entendo o repor... seguinte, aonde tem uma árvore, só se não há condições técnicas para isso. Aonde há uma árvore que foi cortada, aquela criança, aquele adolescente tem que plantar. A gente adotou, na minha época, nós adotamos o seguinte, o plantio em cima do toco da árvore. Isso é educativo, as pessoas têm que entender o seguinte, tem que haver a compensação daquilo que tu tirou. E é por isso que uma cidade, sim, se nós temos que ter unidade de conservação, sim, e eu inclusive negociei diretamente com o BID, o Morro São Pedro, que na minha opinião isso tinha que vir de compensação orçamentária e não da compensação ambiental, porque parte está vindo da compensação ambiental. Do Morro São Pedro tinha que vir em virtude do PISA, mas tudo bem. Mas a grande parte do eu negociei pessoalmente isso, ali tinha que vir pelo PISA, mas tudo bem. Mas a grande parte foi na minha opinião, o importante é que a unidade de conservação está consolidada e vai se ampliar. Eu não vou chegar nesse quesito, mas eu quero dizer o seguinte, assim como nós temos que ter unidade de conservação, sim, nós resgatamos o Lamy, que era o Lamy, o que é hoje o Lamy, né? O próprio Saint-Hilaire, não sei como é que está hoje, enfim, o Morro do Osso, todo mundo sabe o que eu fiz para poder, hoje é nosso de novo, né? Eu quase perdi a vida lá para salvar o Morro do Osso, então é fundamental a unidade de conservação? Agora, nós não podemos ter assim, o inferno e o céu. Então a cidade pode tudo, não tem arborização, se faz o desmatamento no terreno, né? E bota tudo para a unidade de conservação. Nós temos que exigir sempre o quê? O menor corte possível de árvores num terreno
ao ser licenciado ou ao ser autorizado. Isso a legislação já prevê. Tudo bem, mas isso tem que ser aplicado. Mas acho que a ISMAN não tem estrutura, infelizmente, como nós vimos, para fazer o plantio ela sozinha nos logradouros públicos. E isso a gente está vendo. Né? Inclusive edifícios novos que estão aí, a gente não está vendo o plantio nas calçadas, que antes era feito em virtude do plantio compensatório. E mais, obviamente, sim, uma praça, tu colocou muito bem, uma praça não é uma reserva. Então nós temos que ter ali canchas esportivas. Porto Alegre tem não só uma quantidade de praças incrível, mas praças muito bem projetadas, de altíssimo nível internacional. Os parques e as praças da cidade de Porto Alegre é de nível internacional, em termos de projeto, em termos de qualidade de equipamento. Né? Então ela tem que ter tudo isso, canchas esportivas, tem que ter brinquedos, mas tem que também ter arborização, calçadas, mas tem que também ter arborização, e não é um mato, eu concordo. Agora, por exemplo, eu não posso defender que uma praça ali, onde eram os eucaliptos, uma praça nova, não tenha sequer uma muda de árvore. Porque tem arquitetos, tecnocratas, que defendem praças secas, que é aquela praça que não tem arborização nenhuma. Aí nós vamos para outro extremo. Está entendendo? Sim. Então nós temos que cuidar. Né? Por isso que quando eu fui vereador, eu sou autor de uma lei de 2002, aprovada aqui na Câmara, por unanimidade, foi editorial dos jornais, inclusive, porque eu estava muito preocupado com as praças secas que estavam surgindo na compensação ambiental da terceira perimetral. Eu sempre observei muito essa cidade. E aí eu criei uma lei dizendo assim, 60% por causa disso. Porque alguns tecnocratas estavam projetando praças secas, sem arborização. Então, 60% das praças precisam ser natural, não é que tem que ser arborizada. Elas têm que ter área natural, com infiltração natural. Porque nós estávamos com um projeto de praças secas. Então, aí nós estamos indo para o outro extremo. Aí a área verde passa a ser só no nome. Sim. Só te comentar com relação à tua pergunta objetiva. Quando o evento começou ali dia 29 de janeiro, 2 dias depois começaram a pipocar nas redes sociais, queremos plantar, queremos ir lá plantar, amanhã nós vamos lá no parque plantar, e nós dizendo assim, calma. Tem vários eventos, né, secretário, convidando as pessoas para plantar, mas como que elas podem contribuir com isso? Em primeiro lugar, assim, nós estávamos num momento de pânico na cidade, onde nós tínhamos que limpar os parques, né, remover toda aquela galharia que estava em cima, que podia cair e matar alguém, né? Só que tem um detalhe, nós não plantamos nós só plantamos nos meses que não tem R. Maio, junho, julho e agosto. Por quê? Porque ali a planta consegue se fixar no solo, as raízes se fixar, né? Chove, ela se fixa melhor, não que depois a gente não tenha que regar, né? Mas se tu não plantar se tu não plantar nesses meses, a árvore morre, né? Mas aproveitem essa demanda da sociedade. O Beto falou ainda há pouco sobre vandalismo, né? Nós temos uma dificuldade muito grande em Porto Alegre. Se vocês olharem na frente do Barra Shopping, o Beto mora naquele lado também, eu também moro naquele lado. Nós não estamos conseguindo manter as árvores, plantar árvore na frente do Barra Shopping, porque a ISMAN planta... Eu que licenciei ainda, olha quantos anos faz. Isso foi licenciado em 2007. Só para o vandalismo. Foi plantado em 2007. Bom, e aí Mas como é que a população pode cooperar? Em primeiro lugar, assim, nós temos recebido de algumas empresas, inclusive, olha, queremos doar mudas para vocês, sei que vocês perderam muitas mudas. Não, nós temos um viveiro com número suficiente de muda para plantar. Nosso problema não é esse. Tem suficiente para repor isso que foi... Tem suficiente, tem mais de 10 mil árvores prontas hoje para repor, né? Para repor o que caiu. Não estou falando da arborização. Eu acho, Beto, tem não que ter falando uma da política arborização. né? Não, estou falando da pergunta que me foi feita, sobre as árvores que caíram. Né? Vão perder cerca de 3 mil, nós temos 10 mil. Esse não é o problema. Né? A população pode nos ajudar cuidando das árvores. Né? Porque assim, o nosso grande problema hoje, porque quando a gente planta nos parques, nós temos pessoal de manutenção. Né, que vai lá regar, vai fazer tudo. Mas o vandalismo nos parques é algo que nos assombra. Né? Hoje, por exemplo, nós passamos a colocar placas em vez de bronze no monumento concreto? De concreto não, de granito, né? Com as inscrições.
Eu convido vocês a ir lá no Parque da Redenção, olhar as placas de granito que a gente pôs, estão quebradas. Não é só o ato de roubar uma placa de bronze e levar para vender. Não, é pelo prazer do vandalismo, né? Então isso tem nos dificultado bastante. Nós vamos fazer esse trabalho, nós estamos chamando a comunidade. Hoje, inclusive, à tarde, está havendo uma reunião com as ONGs para ver a forma que eles podem cooperar, inclusive fazendo o inventário das árvores. Nós estamos pedindo ajuda, já que tem muitos biólogos, engenheiros agrônomos se oferecendo. Tem muita gente querendo ajudar, isso é importante. Então, o inventário das árvores é importante, porque conhecendo as árvores pode planejar sua manutenção. Né? O que vai acontecer com as árvores que caíram, com os galhos? A gente está se encerrando agora o programa, começando aí para o fim do programa. Então eu queria dar esse panorama assim, do que vai acontecer com isso? As árvores que caíram nós estamos levando para a nossa unidade de compostagem do Demelil para ser feita compostagem. E os troncos mais grossos são doados para uma empresa uma dessas cooperativas, né? Que fazem trabalhos, fazem madeira e vendem, tipo reciclador de materiais reciclados, esse tipo de coisa, né? E as raízes que não têm serventia, algumas pessoas estão levando para fazer trabalhos de artesanato, porque a raiz é muito difícil de deteriorar e nós não podemos entrar com motosserra na raiz, porque normalmente tem prego, tem pedra e rebenta a motosserra, é muito difícil de deteriorar a raiz, né? Então os artesãos estão buscando a raiz dessas árvores que caíram para fazer trabalhos artísticos. Então a destinação ou vai para compostagem, ou vai para essas cooperativas, ou alguma doação para os artesãos. E quando começa o replantio? É no mês de março? Não, só a partir de maio, porque senão as mudas morrem. E esperamos que o vandalismo seja um pouco menor, né? Porque está muito ruim na cidade de Porto Alegre. E aí, para encerrar, a última pergunta que eu faço para vocês dois é o seguinte: precisa haver, de fato, uma reconstrução ambiental de Porto Alegre? O que seria uma reconstrução? Pergunto para vocês, é uma reconstrução ou é simplesmente recolocar o que caiu? Eu te diria o seguinte, só um pouquinho, Beto, assim, eu acho que precisa gestão ambiental em Porto Alegre, o que não tem nada a ver com as árvores, né? Tem a ver com conhecer a cidade, conhecer o que nós queremos dessa cidade no futuro, adequar o plano diretor da cidade a esse respeito ambiental e respeitar esse plano diretor que tem sido muito modificado por essa casa. Né? Muita modificação. Então, assim, eu diria que as árvores são um problema secundário nessa questão. A questão, Beto, realmente é gestão ambiental e se respeitar a legislação de proteção que se faz, não ficar se mudando ao sabor de interesses particulares. Eu acho que esse é o principal problema da cidade. Beto, e para ti, qual a tua palavra final? Assim, não, eu acho assim, com relação a esse tema, eu fiquei impressionado. Eu acho que isso é muito bom da prefeitura aproveitar isso. Porque eu recebo muito também demanda nesse sentido, as pessoas querendo colaborar nesse processo. Isso é impressionante, que eu estava dizendo, né? Está no DNA porto-alegrense. Né? Raras cidades no mundo, com certeza, reagiriam tanto em querer colaborar na questão da arborização. Então eu acho que a ISMA ela tem que receber isso. Eu acho inclusive com mudas, porque uma coisa são 10 mil mudas de árvores, isso é pouco. Né? Eu plantava isso por ano, independentemente de compensação ambiental. Não, tem mais 20 mil em produção. Não, é pouco. Para uma cidade de Porto Alegre é pouco, muito pouco. Porque é o seguinte, uma crítica que eu faço aqui ao Mauro, nós temos, isso os secretários anteriores também diziam isso, Porto Alegre tem árvores demais. Não. Nós temos ruas inteiras sem árvores. Nós temos avenidas inteiras sem uma árvore. Nós podemos até algumas ruas bem arborizadas. E mais, nenhuma cidade do mundo nunca vai ser suficientemente arborizada, porque elas foram antropizadas demais, só se elas nascerem agora. Né? Então, nós temos que arborizar, sim, cada vez mais dentro de um planejamento que está aí, portanto, o plano de arborização urbana que está aí. Né? E aproveitar aí uma população bastante entendida, que quer colaborar. Né? O próprio plano diretor de arborização urbana, por exemplo, prevê o seguinte: surgiu porque a gente teve que plantar essas árvores no concreto de avenidas feitas que não planejavam a arborização. O que nós previmos no artigo 4º do Plano Diretor de Arborização Urbana? Toda avenida a ser projetada e executada, isso inclui as reformas e alargamento, tem que prever plantio de árvores. Foi feito isso na Avenida Beira Rio, nos plantou uma árvore. Tem uma árvore ali na Beira Rio, na Edivaldo Pereira Paiva. Claro que as pessoas... E aí está aquela secura toda lá. Isso não tem a ver com a cidade, não combina com a cidade. As pessoas querem arborizar, não adianta ir contra isso. Isso está, graças a Deus, no DNA da cidade. Bom, obrigada por terem vindo hoje falar sobre esse assunto.
Eu desejo sucesso para vocês, né? Cada um na sua área de atuação, assim, em relação a esse temporal e os próximos desdobramentos do ambiente de Porto Alegre. Obrigada por esse bom debate de hoje. Obrigada pela sua companhia. Você pode acompanhar esse e outros programas e as nossas notícias aí no endereço na nossa página no Facebook. Até a próxima semana.